Olá pessoal, missionário Vinícius Silva aqui com mais um vídeo. É um vídeo curto para tirar a dúvida de um inscrito que perguntou por que Jesus conversava em aramaico com os discípulos em Israel, sendo que a língua oficial era o hebraico. Bom, vamos lá. O hebraico, ele existe, é uma língua milenar, ele é uma língua de origem semita, né? Não só o hebraico, como o aramaico também, o árabe, alguns dialetos árabes, eles são de origem semita. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles vêm de Sem, que era um dos filhos de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e a descendência dos judeus, dos hebreus, assim como dos árabes e de alguns povos ali da Ásia Menor, provém de Sem. Sem seria o pai de semitas. E essa língua é uma língua semita. E quando se começa a falar hebraico? Aí vem de Éber. Éber era filho do bisneto de Noé. E dali começa a se falar o hebraico. Abraão descende de Éber, por isso que Abraão era chamado Abraão hebreu, né? E se falava hebraico. Sempre se falou. Era a língua do povo judeu ali da terra de Canaã, uma língua milenar. Mas o que acontece? Inclusive tinha as letras do alfabeto hebraico era de origem fenícia, né? Depois que passou a ser de origem aramaica. E o que acontece? Em 586, o Império Babilônico invade Israel, Jerusalém, destrói o templo, destrói tudo e leva o povo cativo para a Babilônia. Inclusive Daniel, os amigos dele, Mesaque, Sadraque, Abednego, tem a história de Daniel na Cova dos Leões, Sadraque, Mesaque e Abednego que foram colocados na fornalha ardente e tal. E eles deixam lá em Israel somente os pobrezinhos, né? E levam a grande maioria do povo cativo. E o povo fica lá cativo na Babilônia, numa outra terra, numa outra cultura. E o que acontece? As crianças já crescem na cultura da Babilônia. E as crianças que iam nascendo também e falando a língua dos babilônios, que era o aramaico. Então, toda uma geração nasce, cresce e falando aramaico e não falando hebraico e aprendendo um pouco de hebraico. Enfim, a população passa a falar toda ela aramaico. Até o dia que Ciro o Grande liberta, toma o Império Babilônico, liberta os judeus, eles voltam para Israel, mas voltam com a cultura, né? Aquela geração cresceu com a cultura da Babilônia e falando em aramaico, que era a língua que se falava. O hebraico, eles já tinham esquecido muita coisa, mas o hebraico passou a ser usado somente em orações dentro do templo. O templo de Salomão, que foi reconstruído. Então, por isso que se falava aramaico. E os povos lá, mesmo voltando para Israel, aqueles que iam nascendo já nascia aprendendo aramaico e depois o hebraico passou a ser uma língua religiosa, enquanto o aramaico passou a ser a língua civil do dia a dia, a linguagem das ruas, né? E o hebraico é a linguagem religiosa, a linguagem das sinagogas. E o povo falava aramaico, por isso que Jesus falava em aramaico, e os discípulos e todos, mas eles também falavam hebraico. Jesus falava hebraico. Tanto que quando ele ia na sinagoga aos sábados para pregar, ele pregava em hebraico. Aí se usava o hebraico dentro das sinagogas. Eles sabiam falar o hebraico, contudo, a língua das ruas, a língua popular, era o aramaico. E, essa língua ela ficou sem ser falada, o hebraico, por volta de quase 2.000 anos, 1.800 anos mais ou menos. A língua hebraica só foi restabelecida agora, em 1948, né, com o moderno Estado de Israel, o novo Estado de Israel, que o pessoal na ONU decidiu dar aquelas terras ali da Palestina, Canaã,
para Israel. Ali eles resolveram que a língua oficial do povo judeu, já que eles estavam voltando para Israel, seria o hebraico antigo, o hebraico dos antepassados, dos profetas, como língua oficial. E se cumpriu uma profecia, né, que a língua iria voltar, uma língua que já estava quase extinta, né, 1800 anos que não se falava, voltou a ser falada em Israel, com algumas palavras em aramaico, mas muito, muito pouquinho. A língua oficial hoje de Israel passou a ser o hebraico. O Velho Testamento todo escrito em hebraico, algumas coisas em aramaico, o livro de Daniel, né, porque Daniel viveu lá na Babilônia, um pedaço do livro de Jeremias, de Esdras, tem ali pedaços do aramaico. Mas ele, na sua maioria, foi escrito em hebraico. Então, por que Jesus falava aramaico? Porque era a língua oficial, podemos dizer assim, a língua popular, a língua falada no dia a dia nas ruas. E o hebraico somente em oração, no caso judeus, ou então quando eles liam a Torá, o Velho Testamento, dentro das sinagogas. Tá bom, pessoal? Mas hoje em dia o aramaico existe, é falado em alguns lugares ali no Iraque, né? A Babilônia está no Iraque, e tem alguns povos que falam aramaico ainda. Inclusive, dentro de Jerusalém e Samaria, se fala, muitos judeus lá falam aramaico. Mas a língua oficial de Israel é o hebraico. Tá bom? Vídeo curto aí só para você entender. Peço a você, por favor, deixar um like aí, isso ajuda, né, o canal. E se inscreva. Eu estava vendo aí no YouTube, sim, quase 60% das pessoas que vêm aqui e entram não são inscritas. Não custa nada você se inscrever, não vai te atrapalhar em nada, mas ajuda o canal. Então, por favor, se inscreva, acione o sininho, deixa um like, para me ajudar, né? Porque fazer vídeo não é fácil, não. Nós temos aí centenas de vídeos, e só para você, e quando você se inscreve e deixa um like, você incentiva o YouTube a produzir mais vídeos. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto aí com outro vídeo. Fiquem todos na paz. Vou nessa.